Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Escudo do Mestre, o podcast que tarda, mas não falha. Aê! É bom estar de E volta. hoje nós vamos... sempre bom estar de volta. Para quem não nos conhece, eu sou o Chess, também conhecido como Ravena no Twitter, e eu sou um dos hosts aqui do Você Escudo não do Mestre. mudou o seu Twitter, não? Não, ainda é @Ravena, mas eu apareço lá agora como Guilherme, Eu acho... Onde que você tá como @DMChess? no Twitch. Ah, no Twitch. Tá bom. Achei que você tinha trocado. Eu falei, ué, vou lembrar disso quando a gente for gravar. Não, no Twitch. Se bem que era uma boa ideia até mudar pro Twitter também. É bom, é bom. Podem nos seguir caso queiram. E comigo está... O Vitor, também conhecido como @Capivara no Twitter. E se vocês gostarem desse episódio, lembre-se que tem a nossa fanpage no Facebook, dá uma curtida lá. Comentem no nossos posts na Terceira Terra e na fanpage. Mandem e-mail, a gente adora essa interação de vocês. O comentário de vocês motiva muito a gente continuar fazendo os episódios. Mandem uma mensagem no Twitter pra gente, sinal de fumaça. Rapaz, você tá cheio das redes sociais agora, hein? Exato. Sou uma diva, quero elogios. Então, ou críticas. Ou críticas, né? Não tem problema. De qualquer maneira, hoje nós vamos falar de um tema, de um jogo que é muito querido para mim, e um tanto querido para o Victor também, que é o Urban Shadows, ou Sombras Urbanas, sua versão nacional. Sim. Ele vai chamar Sombras Urbanas mesmo ou Urban Shadows? Vai ficar Sombras Urbanas Urbanas mesmo? Entendi. Que é um jogo de fantasia urbana, né? Da Apocalypse Engine, que atualmente, na época da gravação e provavelmente do lançamento desse episódio, ainda se encontra em financiamento coletivo. Link na página aqui para vocês. Exato. Fazendo um disclaimer, nós não temos nenhum contrato de propaganda, nem nada, ninguém mandou nada pra gente, não tem jabá rolando. Não tem conflito de interesses, nenhum viés. Exato. Exato, a gente resolveu falar do jogo porque a gente gosta, e o fato de que o financiamento coletivo está rolando agora é uma feliz, ou não, né, depende do que a gente fala do jogo, coincidência para as pessoas. Mas o fato vale a pena comentar um pouquinho do financiamento. Ele está em financiamento, vai ser lançado pela editora Aster e a editora Lampião, se não me engano, em conjunto. Lampião Game Studios e está lá no Catarse, vocês podem dar uma olhada se quiserem, mas a gente vai falar mais do financiamento e afins no final do episódio. A gente só quis agora mencionar que existe, depois a gente comenta mais sobre ele. Beleza. Bom, e vamos ao nosso review padrão Escudo do Mestre do Urban Shadows. Acho que começando a gente pode falar um pouco de como surgiu esse produto, né? Que é um livro da Magpie Games, a editora Magpie Games, que é uma editora que vem se destacando lá fora com lançamentos principalmente voltado para Fate. Começaram com Fate bastante, eles fazem o Fate Codex, que é um fanzine muito bom sobre o sistema, e depois eles embargaram em fazer vários livros com Apocalypse Engine, né? Eles têm o Masks também, eles têm o Bluebeard's Bride, eles têm o Last Days of Anglekite, uma coisa assim, que é pra Dungeon World. Que mais? É deles também o Our Last Best Hope, que foi financiado no Brasil também. Aqueles que receberam estão aí. E que mais?
Acho que só, né? Eles têm alguns outros produtos lá deles, eu não me lembro de todos. Epilion também, que é um jogo de dragões na Apocalypse End. E é feito pelo Andrew Medeiros e o Mark Dias Truman. O Mark Dias Truman já tinha lançado alguns jogos por essa editora. O Andrew Medeiros foi o primeiro trabalho dele dentro de o primeiro RPG publicado, mas ele é um cara que ele tinha feito alguns jogos, como alguns hacks para Apocalypse World, como um para Star Wars, que eu lembro, um para Game of Thrones. Então é um cara que meio que trabalhava já meio que vinha no cenário produzindo conteúdo, porém esse é o primeiro lançamento mesmo deles, né? E qual que é a pegada do jogo, Chess? Bom, Urban Shadows ele é um jogo de fantasia política, é de fantasia urbana política. Significa, ele é um jogo focado na narrativa e nas histórias, e cuja história vai surgir da interação entre os diversos seres sobrenaturais que vão abordar uma cidade específica, que é um personagem muito importante no jogo, e das diversas facções aos quais esses seres sobrenaturais pertencem e as suas relações. Ele não é tanto um jogo de horror ou de horror pessoal, embora ele tenha elementos disso também. Eu diria que ele é mais um jogo de política mesmo, de politicagem, de tramóias e favores e o preço da sua palavra e esse tipo de coisa. Eu acho que as inspirações para o jogo a gente pode falar de fantasia urbana de uma maneira geral como inspirações para o jogo. A gente pode citar Buffy, Angel, a gente pode citar Supernatural, mas eu acho Dresden Files e coisas que Dresden Files, Iron Druids. Acho que a gente pode citar uma série de obras assim que estão na cultura pop, que você citaria para qualquer obra de fantasia urbana, mas eu acho que ele bebe de uma fonte até mais próxima para nós RPGistas, né? Com certeza, e essa fonte é o World of Darkness, o Mundo das Trevas, o Vampiro, o Mago, o Lobisomem, e entre outros que a gente conhece aqui no Brasil. É inegável, claramente, é inegável que o jogo tem uma influência disso, sabe? Tanto do tom político que eles querem colocar, como algumas passagens, a escolha mesmo das criaturas sobrenaturais que habitam o mundo. Eu acho que muito disso vem ou como uma resposta, ou como uma carta de amor, ou como você preferir, ao World of Darkness. Eu vi um comentário há um tempo atrás, eu acho que vale a pena citar. Urban Shadows está para o Mundo das Trevas como o Dungeon World está para D&D. Eu acho muito pertinente. Assim como o Dungeon World, que também é um jogo que a gente tem no Brasil, é um jogo que ele pega as influências do D&D e as tropes que o D&D tem e tenta trazer isso para um formato mais narrativo e mais desprendido das regras clássicas. O Urban Shadows faz a mesma coisa. A diferença, na minha opinião, é que as regras do Mundo das Trevas originalmente eram muito ruins para passar a experiência que o Mundo das Trevas se propunha a passar. Eu sempre critiquei isso do Mundo das Trevas e sempre fui muito claro com essa crítica. Eu acho que o Urban Shadows, por trazer o jogo para uma mecânica mais narrativa, para a mecânica do Apocalypse Engine, do sucesso com consequências, do sucesso com compromissos, eu acho que ele acaba sendo uma versão melhor do Mundo das Trevas, quase uma versão ideal. Mas se vocês vão concordar comigo ou não, vai depender de vocês jogando e da explicação que a gente vai fazer do jogo daqui pra frente. Então, sobre o livro propriamente dito, né, é um livro de quase 300 páginas, são acho que 290 e poucas páginas, preto e branco. Ele é um livro com poucas ilustrações no seu interior, colunas simples, etc. Mas é um livro com poucas ilustrações. Não acho a proposta gráfica dele, assim, a identidade visual tão interessante, talvez a parte menos interessante do livro, menos inspiradora. Com certeza a parte visual, gráfica, edição, editoração é a mais fraca do Urban Shadows. Ele não é um livro bonito, ele não é um livro que salta os olhos. Ele não tem nem ilustrações muito evocativas, sabe? Daquela que a gente olha e fala, caramba, eu quero jogar isso, eu quero jogar essa cena, eu quero jogar com isso. Concordo. Nem isso. Vale lembrar que a edição nacional tem arte diferente, outra capa e afins. Então eu não sei como é que ficou a versão nacional para comentar. Nosso review é baseado na versão americana,
Então talvez a arte do brasileiro seja melhor. E lá fora eu a não gente sei. tem soft cover e hard cover, né, pra esse livro. Exato, as duas enquanto aqui no coisas. Brasil, a princípio, a gente tem apenas capa mole, com a possibilidade de capa dura como meta estendida do financiamento coletivo. O que eu particularmente acho um pecado para um livro de 300 páginas não ter capa dura. Tudo bem. Calma lá que a gente já chega lá. Bom, o livro abre com um prefácio, né, que seria o capítulo 0 dele, né, que dá uma ideia sobre o que é sobre o que o jogo se trata, né, falar um pouco sobre que tipo de questões que a gente tem. Tem uns capítulos que chama Cidade de Monstros, né, então vai falar sobre o tipo de personagem que você vai colocar. Tem um pequeno retomado para falar sobre raça, gênero, e até uma questão queer que pode estar presente no jogo. Ele se esforça muito para que o jogo seja inclusivo e ele desafia os jogadores a saírem da sua zona de conforto com relação a gênero, com relação à sexualidade. É uma coisa que o jogo quer que o jojogador explore É também. uma preocupação comum nos jogos da Magpie Games. Da Magpie, eles trazem verdade. bastante isso. É o que você falou, bem inclusivo, bem legal. Fala um pouco do que você vai precisar, né, etc. Enfim, dá aquele primeiro en passant pro jogo. O próximo capítulo que vem é o capítulo 1 básico, né? Que vai ser aquele capítulo inicial dos jogos para Apocalypse World, que ele vai falar sobre como o jogo se estrutura, né? A conversa que rola, como que você enquadra as cenas, né? A diferença do frame para o hard framing para ele. Questões de ficção, fala sobre como você desencadeia os movimentos, e yada, né? O que a gente está acostumado a ver aí do Apocalypse World. Exato, é um bom episódio uma boa introdução, né? É uma boa forma de você apresentar o seu jogo. Eu gosto quando... Isso é uma tendência que os RPGs modernos estão tendo. Antigamente a gente via muito o livro abrir ou com as regras do capítulo 1, classe de personagem, ou abrir com o capítulo 1, cenário. E hoje em dia muitos livros têm um capítulo 1, introdução, prefácio, nosso jogo é isso aqui, dá um passando do cenário, um passando das regras, e aí parte pro livro como um todo. Apocalipse End eu acho até mais interessante fazer isso porque tem a questão dos movimentos que, querendo ou não, eles são um pouco diferentes, né, do que o jogador pode estar acostumado. Se bem que hoje em dia Apocalipse End já não é mais novidade no mercado, mas sempre pode ser novidade para quem está comprando o livro, né? Exato. Uma coisa que ele traz nesse capítulo que já vai mais ou menos te dar uma ideia de uma coisa que é importante no jogo, ele dedica um pedaço dele a falar sobre você escolher uma cidade. Porque nesse jogo a cidade é uma entidade, a cidade é um personagem, a cidade é muito viva, ela é muito rica, ou pelo menos ele quer que você chegue nesse nível. Então ele fala, olha, escolha uma cidade, procure na Wikipédia sobre essa cidade, procure em jornais locais sobre essa cidade, procure em guias de viagem se não for a sua cidade, olhe guias de viagem para ver o que dizem, os pontos, como é que aborda, etc. E depois ele fala um pouco sobre transformar essa cidade na sua cidade, né, no seu cenário de jogo. Eu particularmente acho que é muito interessante você pegar a sua cidade e fazer a versão dark trevosa dela para esse tipo de jogo. Eu sempre acho que essa é uma das experiências mais divertidas que você pode aproveitar de um jogo como esse. Eu sempre gosto disso nos jogos de fantasia urbana, de imaginar os lobisomens que vivem nos parques da minha cidade, os vampiros que moram nos museus e nos teatros. Acho que as nossas duas experiências de jogo, mestrando... Você mestrou uma vez só, que foi aquela tutear? Eu mestrei deixa eu ver, Urban Shadows. Sim, só aquela vez. Então acho que as nossas duas experiências de jogo mestrando foram com São Paulo, né? Foram com São Paulo. Foram com São Paulo. É uma ideia super bacana, porque mesmo eu que jogo com uma cidade que eu era o único jogador que era de São Paulo, que deveria conhecer as coisas, mas é uma cidade grande, todo mundo conhece. Quando eu cito, por exemplo, que existem os vampiros da Cracolândia, isso gera toda uma reação nos jogadores. Um monte de coisa que eles esperam, que eles não esperam, ou um monte de coisa, de conceitos que eles já trazem logo de cara, e um monte de coisa que fica implícita, que eu não preciso necessariamente explicar sobre o que é o local, como ele funciona, né? Então, vantagens, assim, de usar a sua cidade, né? Maravilha. Concordo e acho que vale a pena. Vamos seguir? Vamos. Capítulo 2 começa falando sobre os personagens propriamente ditos, né? Que aqui são divididos nos arquétipos do jogo.
E aí ele vai falar um pouco sobre a anatomia de cada arquétipo, né? O que compõe cada arquétipo do jogo. E ele também fala, além da anatomia de cada arquétipo, que é muito importante, embora ele vá detalhar os arquétipos mais para frente no livro, ele também fala das partes mecânicas, né? O que tem na sua ficha, para que servem seus status, para que servem, enfim, quais são, o que você vai rolar no jogo, o que significa cada parte mecânica dentro do seu jogo, correto? Isso. Então, falando de atributos, né? Nós temos nesse jogo 4, que são Blood, Heart, Mind e Spirit. Sendo Blood o atributo físico, né? De tudo que for... todos os momentos que requer força, perigo, ação rápida, etc., são dominados pelo atributo Blood. Heart seria uma soma das paixões, o carisma, o encanto do seu personagem, como ele consegue as coisas através da negociação, etc. Mind seria o atributo mental, então quando você está pensando, planejando, tentando enganar alguém, até mesmo perícias observacionais, como um detetive, como investigar um local. E Spirit ele define como a sua conexão com o outro lado, né? Com a sua força de vontade. Spirit vai determinar tudo aquilo que for sobrenatural para o seu personagem, né? Os poderes, as coisas que fazem dele alguma coisa sobrenatural. Exatamente. Continuando aqui, nós temos também os atributos de facção. Como é um jogo político e as facções é algo muito importante dentro desse jogo, elas são representadas, a sua relação com elas, né? O quanto intensa é essa relação, não necessariamente o quanto positivo ou negativo ela é representado pelos status de facção, que são a Mortality, a Night, o Power e o Wild. Cada uma dessas facções engloba alguns dos arquétipos que estarão no jogo. A Mortality vai ter coisas como... Depois a gente vai entrar em detalhes, mas vai ter coisas como humanos que sabem de sobrenatural, caçadores, esse tipo de coisa. Night são humanos que eram... criaturas que já foram humanas e foram transformadas, como vampiros, lobisomens. O Power são humanos com acesso a poderes muito superiores, como magos e oráculos. E o Wild são criaturas, ou como o Victor gosta de chamar, O resto. São criaturas de fora da nossa realidade, como fadas e demônios. O interessante desses atributos é que eles são definidos numericamente, né? Então você tem um valor que aí classicamente vai girar de -3 a +3. Ele, como o Chess disse, ele não vai definir se a sua relação é positiva ou negativa, mas o quão forte, o quão presente está aquilo, né? Então, se você tem uma relação com a facção da noite de +3, você, de alguma forma, você sabe muito sobre aquela facção sabe muito sobre você. Isso pode significar que você é um caçador de vampiros, que conhece pra caramba, e que todo mundo sabe, tem medo de você, etc. É mais nesse sentido do que se você é benquisto ou malquisto. E além disso, esses status eles são muito fluidos, né? Mais do que os atributos normais. Então, durante uma sessão, você vai ter momentos que você pode trocar e você quer receber +1, -1, em aumentar um status, uma facção e diminuir outro, que vai mudar, vai ficar mudando o seu relacionamento com elas conforme o jogo progride, né? Passando isso, a gente vai para as perguntas introdutórias. Todas as fichas têm, e você tem que respondê-las. Elas são únicas a cada ficha, e eu acho que é um momento muito importante da criação de personagem, que é o momento no qual os jogadores em geral, vão dizer para o mestre de cerimônias e para os outros jogadores sobre o que eles querem que aquele jogo seja, que tipo de temas eles estão dispostos a perseguir. Aqui, muito da criação do jogo, do cenário e das aventuras, não sei se aventura é o termo correto, né? Mas enfim, das situações que serão colocadas, as crônicas que serão colocadas, vão nascer dessas perguntas introdutórias. Que tem aquelas coisas, tem coisas muito interessantes, como o que você mais ama sobre a humanidade, quem é o que você desesperadamente precisa. Cada um dos arquétipos tem perguntas customizadas que vão ajudar a evocar o sabor daquele aspecto. Tem coisas que são muito relacionadas à própria cidade também, né? Acho que todo mundo tem há quanto tempo você está na cidade. Tem alguns que tem o que vale a pena ser salvo nessa cidade, por exemplo, né? Então, vai moldar isso, né? O cenário, etc.
que a gente já tá acostumado a ver do Apocalipse End, alguns fazem melhor, outros fazem pior, mas ele, eu acho até que faz muito bem, pra falar a verdade, nessa questão. Concordo. A próxima parte que vem seria equipamentos, né, onde você vai escolher um set de equipamentos prontos pro seu personagem, geralmente eles dão 2 opções pra você, você tem um carro velho, um apartamento com dívida pra pagar e uma arma, que vai dar algum sabor pro seu personagem. E a gente chega na parte dos movimentos, né? Que aí vão ser específicos de cada arquétipo, né? Alguns vão te dar opções de escolher, outros vão ter alguns pré-determinados que você pode ter. E além dos movimentos normais, você vai ter uma coisa que é diferente para esse jogo, né? Que são os Drama Moves. Que são movimentos que vão ser engatilhados, vão ser disparados com algumas situações específicas e que vão ter algumas regras específicas, né? Então, Drama Moves é o nome que ele dá para 3 movimentos que você vai ter na sua ficha, que é o movimento de corrupção, o movimento de intimidade e o movimento final, o movimento de fim, o End Move, né? Então, o primeiro movimento que você tem é o Corruption Move, né? O movimento de corrupção. E o que é a corrupção no jogo, né? Até a campanha de marketing do jogo aqui no Brasil, eles colocaram essa tag, né? Marque corrupção. Não sei se o pessoal viu por aí. Ela é uma mecânica essencial e que permeia grande parte do que é o Urban Shadows. Ela tá ali ela representa, para quem jogou o Mundo das Trevas, que a gente tanto falou, coisas como a sua humanidade, por exemplo, ou o seu paradoxo, no caso dos magos, e por aí vai. Ele é uma mecânica que ele representa o quanto o seu personagem, em algumas vezes, quando o seu personagem se afasta da humanidade, ou quanto ele é corrompido pelos poderes que ele tem. O fato é que, fazendo determinadas ações dentro do jogo, você ganha pontos de corrupção. E quanto mais corrompido seu personagem se torna, mais poderoso ele fica. Porém, mais dependente dessa corrupção ele fica, até que, eventualmente, ele pode ser removido de jogo. Literalmente virar um vilão, ou coisa assim, se ele for muito fundo nessa espiral decadente. Exato, né? A corrupção, interessante dela é que ela é uma coisa que o fim dela é trágico, assim, no final você pode acabar perdendo o seu personagem, então, teoricamente não seria bom ganhar corrupção. Por um outro lado, ganhar corrupção libera para você alguns movimentos específicos do seu personagem que são mais poderosos, por assim dizer, ou que ampliam o leque de coisas que seu personagem pode fazer. Então, é muito interessante porque ao mesmo tempo que você olha e você fala, tipo, eu não quero ganhar corrupção, ou isso é ruim, e a corrupção, ela nunca é ganha de uma maneira banal. São sempre coisas meio hard que tem que acontecer pro seu personagem, né? Às vezes ele vai ter que trair pessoas queridas, ou deixar de se importar com alguma coisa, né? Talvez o jeito mais banal que ele tem é quando existe um dos movimentos de liberar suas forças sobrenaturais que ele pode gerar corrupção. Mas faz sentido, você está recorrendo à sua natureza monstruosa para resolver um problema. E ao mesmo tempo que tá isso, você quer, você olha na ficha, você olha o movimento novo e você fala, eu quero esse movimento. Eu quero ter a habilidade de fazer isso com o meu personagem. Então, eu acho que a mecânica de corrupção, não só o Corruption Move, mas toda a mecânica de corrupção, ela traduziu esse ponto que era do jogo, dos jogos da White Wolf, que era a humanidade, etc., de uma maneira que aqueles jogos, pra mim, nunca conseguiram. A humanidade acho que nunca representou muito pra mim, eu não sentia muito o peso dela. Talvez sentia o peso dela quando ela zerava, ou quando caía muito, talvez, sei lá. Mas esse jogo eu sinto mais o peso, ou sinto o peso mais rápido, talvez seja esse o ponto, né? Também, até porque, e mais vezes, né, não é uma demora pra você perder o seu personagem por corrupção. E uma coisa interessante que vale a pena dizer também é que os movimentos de corrupção que você ganha, essas habilidades poderosas, elas costumam gerar corrupção para serem usadas. Então, cria um ciclo de dependência que é muito interessante também. E aí os outros 2 movimentos que ele vai ter é o movimento de intimidade, que é quando o seu personagem tiver um momento de intimidade que pode ser física ou emocional, social, com alguém, vai disparar um tipo de movimento, né? E o movimento final, que é basicamente quando o seu personagem morre, né? Exato. E cada um deles tem coisas evocativas e que tendem a trazer a ideia daquele arquétipo. O vampiro, por exemplo, quando ele tem um movimento de intimidade, ele não tem movimento de intimidade, ele está
ele é um predador, então ele preda na intimidade de outra pessoa, e toda vez que alguém se abre com ele, ou que alguém permite que ele se abra com a pessoa fica presa na sua teia de influências. É muito interessante. O momento de intimidade ele é sempre um momento de vulnerabilidade, na qual o seu personagem ele vai ficar vulnerável, ou ele vai predar na vulnerabilidade de alguém. É muito interessante. É que a gente já falou que esses momentos, a própria literatura ou as obras que influenciam esse gênero, eles tendem a não tratar disso de uma maneira banal, né? Algumas, pelo menos. Então, Verdade. a partir do momento que essas coisas acontecem, elas são big deal pro jogo, né? Elas disparam várias coisas. E aí, seguindo depois dos movimentos de drama, né? A próxima parte que o arquétipo traz pra você é a mecânica dos débitos, né? Que é uma outra coisa que é diferente, que é exclusiva desse jogo e que serve pra trazer mais o clima, né? Trazer mais a proposta do jogo, amarrar mais ela com as mecânicas. Então a gente já teve a corrupção meio que fazendo isso, e agora a gente trata da parte política do jogo, né? Essa coisa de favores, de você estar entremeado, jogo político, quem manda em quem, etc. E ele faz isso através dos débitos. Como é que funciona? Ele tem uma parte mecânica nesses débitos. Alguns deles você cria na criação de personagem, né? Aquela coisa, fulana me deve, ciclana me deve, por causa disso ou daquilo. Mas, o que é mais interessante nesses débitos é que eles servem de uma maneira, de certa forma, como uma moeda entre os jogadores, os NPCs, e os cenários, os personagens, né, do jogo como um todo. Eu sou um forte defensor da ideia de que um jogo de política ou de intriga social, ele tem que ter alguma mecânica que force um personagem a se comportar de uma maneira que ele não quer. Porque é isso que acontece na vida real. Uma chantagem na vida real é isso. Você tem tanto a perder caso a chantagem ocorra que você não está disposto a deixar isso acontecer. E por isso você, enfim, cede. O problema disso em RPGs, quando você deixa em aberto, é que por mais que o seu personagem seja interessante e tudo mais, ele é separado de você. E às vezes, tirando consequências físicas imediatas, dano, combate, perder, pedaço e tudo mais, é muito difícil mensurar num jogo de RPG ou colocar num jogo de RPG consequências sociais. Quais são as consequências de uma chantagem, sendo que o jogador pode escolher, sei lá, matou o cara que está chantageando ali na hora, e as consequências disso já não vão ser tão severas. O personagem não vai ser preso e passar 30 anos na cadeia, sabe? Dentro da maioria dos jogos. Então, é difícil você lidar com esse tipo de consequência social na maioria dos RPGs que deixam isso em aberto. Portanto, eu acho que é uma mecânica que força, se você tem algo para chantagear o cara, quando você o chantageia, ele não tem a opção de dizer não. Quer dizer, ele até tem nesse jogo, mas vai ter consequências mecânicas muito sérias. Mas é uma maneira de você forçar esse comportamento político. Eu acho isso essencial para qualquer jogo que queira ser político. E uma coisa interessante é que os débitos você tem, não sei se ficou claro para quem tá ouvindo, mas você tem ele com NPCs e você tem ele com outros jogadores, né? Os personagens têm débitos entre eles. Esse é um jogo que ele incentiva uma certa dose de PVP. Então, você tem uma coisa do fato de ninguém tá sendo bonzinho ao acaso em Urban Shadows. Você pode estar até unido com aquelas pessoas por causa de um objetivo em comum, etc. Mas as pessoas estão fazendo favores umas para as outras, né? E esses favores vão ser cobrados, eles não ficam em branco, né? Então, exato. Isso gera situações interessantes, né? Gera uma moeda forte para você usar entre os personagens, né? Para isso também, para obrigar eles. A gente vai ver que quando você gasta o débito, quando você dá o cash-in, você tem uma série de opções que você pode trazer. Exatamente. E não com personagens, com NPCs, eu acho que sem essa mecânica, o Urban Shadows não funcionaria como um jogo político. Poderia funcionar como outras coisas, mas para que ele tenha essa natureza de um jogo político, a mecânica de débitos é muito importante. A gente vai falar mais delas quando a gente entrar nos movimentos. E agora, o capítulo 3. Então o capítulo 3 começa falando dos movimentos e a gente não vai falar um por um, mas assim, vamos dar um en passant meio, né? Ele começa com os movimentos básicos e você vai ter os movimentos, eles são de uma maneira resumida aqui no jogo, né? Eles não dão tantas opções, mas as opções que eles dão
são muito abertas, né? Então, por exemplo, o movimento de você causar dano, unleash attack, né? Então ele tem quando você consegue ele, você tem as opções, por exemplo, de infligir um dano terrível ou tirar algo de alguém, né? E esse tirar algo de alguém Exato. é uma coisa bem ampla, né? Bem genérica que você pode fazer, certo, Chess? Exato. O próprio livro lhe dá bons exemplos de como. Aliás, esse livro é muito bom em dar exemplos de como essas mecânicas funcionam, o que eu acho que é muito importante para o entendimento de um jogo de Apocalipse Engine no geral. E ele dá bons exemplos disso, sabe? E se pegar algo que a pessoa tem, pode significar desde. Vou pegar um item que ele tem. Ou então, sei lá, eu vou amarrar ele, então eu tô pegando a liberdade dele. Ou então, eu vou derrubar ele no chão, então eu peguei o footing dele, sabe? Você pode ser muito criativo da maneira como você usa esse termo pegar algo que essa pessoa tem. Um dos movimentos que eu mais gosto, né, que é o mislead, distract or trick, né, que é distrair, enganar ou, sei lá, desviar a atenção. Que é um movimento que você faz quando você está tentando enganar alguém, né? Na verdade, você está tentando distrair a pessoa, criar uma oportunidade, né? Tanto é que uma das opções que ele dá para você é: você cria uma oportunidade, ou você expõe uma fraqueza, ou você confunde as pessoas por um período de tempo, ou até mesmo você evita avoid further entanglements, Você evita um problema futuro, você evita sei lá, que né? aquelas pessoas vão correr atrás de você depois, você evita que deixe, sei lá, você pode usar isso para, por exemplo, eu invadi um lugar e eu quero evitar deixar rastros, então eu vou evitar problemas futuros e não vou deixar rastros. Ou qualquer coisa Por que você exemplo. possa fazer, sabe? Você vai causar você tá cercado por um monte de inimigos e você vai causar uma explosão ou estouro, alguma coisa que vai fazer eles olharem pro Uhum. lado e aí você vai ter a oportunidade de sair correndo, né? Inclusive, o movimento que você tem para escapar, que é o Escape a Situation, ele começa falando, quando você tirar vantagem de uma abertura, aí rola, etc, etc. Então, assim, ele Primeiro você tem que criar uma oportunidade ele para parte fugir. do pressuposto que você tem que ter uma oportunidade. Você não poderia, eu tô num beco escuro cercado por lobisomens, eu posso simplesmente sair correndo. Quer dizer, poder você pode, mas enfim, você tá abrindo, você não vai conseguir desencadear o movimento e provavelmente você vai tomar algum movimento do mestre em resposta a isso, né? Uhum. O que mais tem de movimentos Acho que, básicos interessantes? eu acho que um dos meus movimentos favoritos é o Let It Out, isso. Quando a gente fez o nosso review de Monster Hearts, se você não ouviu, vá ouvir, é muito bom. A gente tem um review, né? Tem, ou se tem. Tem. Enfim, tem o nosso review de Monster Hearts. Uma das coisas que a gente mencionou e que alguns jogadores tinham mencionado é o fato de que os arquétipos eram muito limitados, no sentido de, sei lá, eu sou uma bruxa, mas eu só posso fazer essas 4 magiazinhas aqui. Eu não posso ser criativa com a minha magia. Ou, eu sou um vampiro, mas o que isso exatamente significa? Eu sou mais forte, mais ágil, mais rápido, eu posso hipnotizar as pessoas com os olhos, ou eu posso, sei lá, enfim. Esses limites dos poderes sobrenaturais das criaturas ficava muito confuso. E tudo bem, faz parte da proposta daquele jogo. Contudo, uma abordagem semelhante seria muito problemática no Urban Shadows, até mesmo pela sua característica de PVP e de ter um certo PVP e sua característica de um jogo político, em que essas pequenas vantagens são muito relevantes. Por isso ele criou o Let It Out. O Let It Out basicamente é um movimento que deixa com que você abrace a sua natureza sobrenatural, aquilo que o faz ser membro, né, dessa sociedade sobrenatural, e use isso para fazer alguns efeitos que são comuns àquele tipo de criatura. Os arquétipos, eles têm movimentos clássicos, por assim dizer, né? O lobisomem, o movimento dele de virar uma forma híbrida, o vampiro, o movimento dele de... eu não me lembro dos movimentos dos vampiros de cabeça agora, mas enfim, o fantasma, o movimento dele de passar por paredes, esse tipo de coisa. Até existem nos arquétipos. A capacidade do mago de fazer magia e tudo mais. Mas elas ou são limitadas, ou elas têm um custo mais baixo do que o Let It Out deixa você fazer. E quando você faz o Let It Out, você praticamente pode fazer quase qualquer coisa, desde que você justifique isso na ficção e pague o custo específico. Em termos claros, ele fala para, assim, em termos de texto, o movimento quando você usa um Let It Out, deixa eu pegar ele aqui, ele deixa você
pegar mais um pro seu próximo roll, que eu acho que enfim, pode fazer, né? Se quiser. Ficar mais poderoso, o momento que o vampiro fica mais forte, ou o lobisomem usa sua força profana pra fazer alguma coisa, por exemplo. Você pode expandir os seus sentidos sobrenaturais ou não. E expandir os seus sentidos pode significar 1000 coisas. Pode significar a visão no escuro de um vampiro, pode significar a capacidade de um mago de perceber flutuações de magia, pode significar a capacidade de um fantasma de sentir os mortos ou a morte ali por perto. Você pode assustar, intimidar ou impressionar a sua oposição, o que significa que você pode fazer, novamente, né, o uivo do lobisomem, um olhar aterrorizante de um vampiro, tudo isso está incluso aqui. E talvez o mais interessante, você pode você pode tomar definitivamente a posse de alguma coisa que está vulnerável ou exposta. E esse talvez seja o meu uso mais interessante, porque ele é tão aberto que deixa você fazer coisas muito interessantes. Um exemplo que tem no livro é você ser um vampiro que, ao conversar com uma pessoa e seduzir essa pessoa, olha fundo nos olhos dessa pessoa e usa um Lariralt para fazer aquele movimento clássico de vampiros de hipnotizar a pessoa, e assim ele tomou o controle definitivo de algo que estava exposto, que era a vontade própria daquela pessoa, ou o autocontrole daquela pessoa, enfim. Num jogo que eu joguei, de Urban Shadows, por exemplo, aconteceu um caso em que, ao fazer o meu espectro, ao fazer um acordo com um oráculo, e esse oráculo era uma cantora muito famosa, fazia suas previsões através da música e tudo mais, ele deu no momento que eles fizeram um acordo, ele perguntou: "Você dá sua palavra de que isso vai acontecer?" Ela falou: "Dou." E nesse momento que ela expôs a palavra dela, meu personagem usou o Lariralt para fazer um contrato, e que se ela não cumprisse a sua palavra, ele tomou posse definitiva da voz dela. Se ele não cumprisse aquele contrato, ela perderia a voz. Os espíritos tomariam a voz dela, enfim. Eu acho esse movimento muito do caralho para você ser criativo e conseguir jogar e puxar o sabor daquela criatura sobrenatural que você está controlando. E você vai ter movimentos básicos para investigar locais, investigar locais não, investigar locais eu acho que não é do básico, mas para persuadir NPCs, para figure someone out, né? Você lê aquele personagem, tentar descobrir o que ele está realmente querendo, escapar de uma situação como a gente falou, enfim, uma série de coisas dentro dos movimentos básicos, geral, né? Eu acho movimentos muito bons. Ajudar ou atrapalhar, eles cobrem bem, né, situações. Exato. E aí a gente entra nos movimentos de facção, né? Porque como a gente falou, a facção, você tem um valor numérico atrelado a ela. Então tem uma série de movimentos que pede para você rolar com aquela facção, né? Então você faz a rolagem e usa o valor. Por exemplo, um deles é o Hit the Streets, né? Então esse é o momento que o seu personagem vai para as ruas e ele começa a fazer perguntas e questionar, e ele tá atrás de alguma informação ou de algum item ou quer saber alguma coisa, né? Então ele fala para você hit the streets para você conseguir algo que você precisa, ou nomear alguém que vai saber o que você quer, etc. E aí você rola com aquela facção. Então eu tô querendo investigar ali eu fui ali pra um antro de vampiros e vou tentar descobrir uma coisa que eu quero neles. Você rola com a facção da noite, né? Uhum. E as opções que ele dá para você, quando você tem o hit, você consegue o que você quer, mas no 7 ou 9 eu acho interessante que você pode encontrar, você tem que escolher uma opção entre quem você tá procurando tá tipo, lidando com os próprios problemas agora, não tem tempo para você, ou o que você quer vai ser mais custoso do que você tinha antecipado. Então, imediatamente isso já gera ganchos de história. Isso que eu ia falar, imediatamente você desenrola. Isso é muito bom, né? Porque jogos como Apocalypse World, jogos desse sistema, ele depende muito de fazer essa bola de neve com os movimentos. Um movimento desencadear o outro, que desencadeia o outro. Ele é um jogo que, por definição, você vai pra mesa com pouquíssima preparação. E aí, quando você traz essas coisas pro jogo, né? Você vai trazendo e desencadeando um movimento na beirola do outro e vai que vai. Isso vai trazendo muita coisa, né? Então, você tem o Hit the Streets, você tem o Pura Face to a Name, né? Que colocaram uma face num rosto ou vice-versa. Quem é esse rosto cara, num nome ou vice-versa. Eu acho que um bom uso desse movimento é na série do Demolidor com Wilson Fisk.
Todo mundo fala o rei do crime, o rei do crime, o rei do crime. E eventualmente ele rola e põe uma face para um nome. Né? Eu acho que é um bom boa. uso. Eu acho interessante porque acontece muito de... Às vezes quando começou, abriu, alguém falou, o NPC tal, o mestre jogou um NPC. Aí você, vou colar por a face to a name, porque eu quero ver se eu já conheci esse cara, se tem alguma coisa, eu sei algo. E aí você rola e de repente, eu já lidei com esse cara. As opções são muito mecânicas. Você já lidou com esse cara antes, você aprendeu alguma coisa interessante dele. De novo, né, abrindo novos ganchos para o jogo. E eu acho que a próxima lista de movimentos são os movimentos de dívida, né? Os debit moves. Exatamente, como a gente falou, é a maneira mecânica de você usar os favores e as vantagens, as informações que você vai adquirindo durante o jogo. É legal que ele começa com fazer um favor a alguém, né? Quando você faz um favor com alguém, they owe you a debt, né? Eles têm uma dívida com você. Então, assim, logo de cara, se você fazer um favor com alguém, você já desencadeia esse move, querendo ou não. É um negócio muito, muito direto, né? Exato. E isso é uma coisa que é difícil até de acostumar na mesa um pouco. Depois a gente fala com mais calma. Mas essa lógica de que as relações do jogo são essencialmente relações de interesse, relações mercantilistas de eu faço, mas eu vou ganhar um favor, eu faço, mas eu vou ganhar um favor. Demora um tempo para esse pessoal pegar, mas quando pega, a coisa fica muito nisso, sabe? Ninguém pega um copo d'água pro outro. Pega um copo d'água. Pega, mas me dá um favor. E aí depois você tem, acho que o movimento principal da parte de débitos, que é cash-in no débito, né? Que é você gastar o débito, você cobrar uma dívida. E ele divide você entre o que você consegue fazer para um PC, para um personagem e para um NPC, né? Exato. Então, um personagem você pode fazer ele te fazer um favor, ele ajudar você, ele atrapalhar outra pessoa, te responder uma questão honestamente, né? Então, são coisas bem próximas, assim, da jogada que você vai ter para esse outro jogador, né? E quando é com o NPC, as coisas são mais responder uma questão sobre a facção deles, né? Te introduzir a um personagem poderoso daquela facção, né? Então você vai cobrar a dívida, mas você vai me levar para conhecer o líder do clã, o líder da tribo, ou o mago mais poderoso, ou o oráculo, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Exato. E se você combinar com o movimento de manipular um NPC, você ganha um bônus tão grande. Quando você manipula um NPC, você pode gastar uma dívida para ganhar um bônus de mais 3 no teste, que é muito provável que você vai fazer o NPC fazer o que você quiser. E só que você pode, como personagem, você pode se recusar, né? Você pode ter o movimento de recusar a honrar uma dívida. Que é muito interessante, porque não deixa... O jogador ainda tem autonomia de falar, não, isso eu não quero fazer. Mas se você não quiser fazer, você vai ter consequências, que você pode acabar ganhando uma dívida a mais com essa pessoa. Você não vai fazer isso agora? Beleza. Então eu vou cobrar depois, mas eu vou cobrar em dobro. Você pode perder o respeito, ou perder o seu face, né? A maneira como alguma facção te enxerga. Então às vezes você pode estar bem relacionada com determinada facção, você se recusa a fazer isso, e aí você cai em desgraça com aquela facção, né? Ou até mesmo marca corrupção. Eu acho interessante, eu assisti recentemente o capítulo 2 do John Wick, né? Muito bom. E o começo é exatamente isso, né? Eles estão pedindo o cara vai lá pra pedir uma... Você tinha visto ainda o John Wick 2? Não tinha, cara. Assisti faz uns 4 dias. Fudido. Vou conversar desse filme Fudido depois. esse filme. Maravilhoso. É muito bom. Mas pra quem não viu, ou pra quem viu, enfim, o começo tem muito de Urban Shadows, né? É verdade, tem muito. É uma excelente referência. Não tem o sobrenatural, mas tem o sobrenatural no sentido que existe uma sociedade secreta que as pessoas não veem, de assassinos super treinados. Exato, mas que ela tem um monte de regras próprias e um monte de lugares específicos e códigos que são só deles. Se você viu John Wick 2 e para pra pensar, se você troca a sociedade de assassinos por Camarilla, tá aí, exatamente ó. Assim mesmo. Mas no começo do filme, enfim, ele tá se recusando a honrar uma dívida com uma pessoa. E isso gera um monte de consequência pra ele logo de saída do filme, né? Uhum. Coloca ele na merda de tal forma que ele vê, ok, eu não tenho... se eu continuar desonrando, eu até posso, mas as consequências vão ser demais. Pra eu continuar, pra eu seguir em frente, eu preciso honrar essa dívida. Esses são basicamente os movimentos do jogo. Tem mais, então, a gente não comentou, mas acho que deu pra sentir, deu pra ter uma ideia
do que eles são, para que eles servem. Existe movimentos de começo de sessão, né? E de fim de sessão, só para as pessoas saberem. Isso é importante comentar, que o movimento de começo de sessão, por exemplo, às vezes você pode não ter... Cara, você chegou na mesa sem ter nada. Você senta e rola ele, você tem uma história da noite ali, pronto. Ele meio que fala pra você falar um boato que ouviu com Você rola algumas coisas pra chegar nisso, mas enfim, alguém vai falar um boato que ouviu de uma determinada facção e você vai falar como é que você se correlaciona com aquilo, né? Então, você já começa ali puxando ganchos de aventura que você pode usar ou pode não usar, mas enfim, a ideia é você usar no começo da sua aventura. E o movimento de fim de sessão, na verdade, ele é um apanhado pra você ver como a sua relação mudou com as determinadas facções, né? Então, através desse movimento, você vai aumentar a sua relação com o valor que você tem com uma facção, mas vai acabar diminuindo com outras, né? E isso é o que dá esse caráter fluido do jogo, do relacionamento, o quanto você sabe para cada coisa. Exatamente. Então, dando sequência, vamos agora para o próximo capítulo, que, se não me falha a memória ou o PDF está aqui do meu lado, é o capítulo que descreve os arquétipos em detalhes. Novamente, eu acho que não cabe aqui a gente falar, arquétipo fulano, faz isso, faz aquilo, tem esse, aquele poder, mas acho que vale a pena a gente citar quais são de cada facção e mencionar alguma coisa que a gente achou particularmente interessante no design daquele arquétipo. Beleza, então a primeira facção é a mortalidade, né? Ou em português vai ficar os mortais, né? Ele não vai usar o mortalidades, aí vai passar tipo mortais, noturnos, vai ser assim que vai traduzir, né? Pelo que eu andei vendo. Então o primeiro arquétipo é o aware, que em português vai ficar o ciente. Eu achei essa tradução tão estranha, né? Ciente. É um pouco, mas é difícil de traduzir também. Aware seria, né? Tipo, eu me lembrava que o nome era awaken. Eu falei, mas não era desperto? Aí não, é aware, né? Mais difícil de tirar. Mas enfim, o que é o aware, o ciente, né? É uma pessoa normal, aliás, enfim, todos da mortalidade são humanos normais. Mais ou menos. Mais ou menos normais. Ela é uma pessoa normal que descobriu que o sobrenatural existe. Então ele é um jornalista que descobriu que existe o sobrenatural. Ele é um policial que investigou casos de crime estranho e começou a descobrir, ok, existe alguma coisa diferente. Então é uma pessoa que está começando a entrar nesse mundo, que quer investigar mais, que quer saber mais, mas que ainda não sabe tudo, né, sobre como a banda toca, quem é quem. E os movimentos dele meio que vão trazer esse lado mais investigativo, né? Eles são desencadeados quando você está procurando por algum problema, ou você está numa situação às vezes difícil, e aí você pode descobrir qual que é o melhor jeito de eu sair daqui, qual que é o melhor jeito que as pessoas não me vejam, etc, né? Exato. E a parte dramática dele está muito ligada a como é que ele vai conciliar a vida mundana dele com essas descobertas sobrenaturais novas. Ele ganha corrupção quando ele ignora uma responsabilidade, por exemplo. Exatamente. Enfim, temos também o caçador, e aqui acho que não dispensa apresentações, né? O cara que ele é equipado, preparado, treinado para caçar criaturas sobrenaturais. Ele tem o conhecimento, ele tem o equipamento, então não tem superpoderes. Exato. E eu acho interessante que a corrupção ele ganha quando ele machucar um mortal enquanto estiver perseguindo o sobrenatural, por exemplo. Então, quando tiver um dano colateral, uma vítima disso... Até onde que ele faz para proteger os mortais, ou por vingança, ou por ódio contra o sobrenatural? Uma coisa que a gente não falou é que no final de cada arquétipo tem uma coisa muito legal, ele coloca inspirações para aquele arquétipo, né? Então ele coloca livros, músicas, filmes e televisão. Isso é fantástico, porque dá direto para você ideias, né? Por exemplo, no Aware que a gente citou, ele cita o Mulder no Arquivo X. Caçador é fácil, né? Porque aí você tem Supernatural, Buffy, os livros da Laura Cal Hamilton, até o próprio Drácula, que você tinha o Van Helsing. Ele cita um monte de coisa, né? Exato. E não só, eu vou lhe citar também que nesse finzinho, não só ele cita inspirações, que eu acho que já é ótimo, ele também dá umas dicas de como jogar com aquele aspecto. Tipo de drama interessante, como é que mecanicamente ele pode ser usado, se ele é mais combativo, se ele é mais de boa, se ele é mais... Como é que você pode
aproximar os problemas que você vai ter, como é que você vai resolver os seus problemas. Você tende, se aquele é um aspecto, aquele é um arquétipo que tende a resolver as coisas com violência ou com diplomacia, eu também acho que é muito legal para a pessoa que está começando, sentou, leu ali, ele já tem uma ideia de como conduzir o personagem. O próximo e último da facção dos mortais são os veteranos. O veterano é um cara que está no jogo há tempo demais, né? Ele pode ter sido um caçador no passado e agora ele já está too old for this shit, ou ele começou com o Aware e agora ele já está há muito tempo, já conhece muito. Então ele é um cara que está velho, cansado e que quer se aposentar, ele quer sair dessa vida, mas eles acabam puxando ele de volta, né? E é importante salientar que, e isso é bem específico, ele não só é um cara que está velho, aposentado, como ele foi um cara muito importante e poderoso. Exato. Essa é uma questão importante do aspecto dele. Esse cara já foi um cara importante, um cara realmente poderoso. Mas não é mais. É interessante que o movimento dele, por exemplo, chama Old Friends, Old Favors, né? Então quando você vê um NPC pela primeira vez, você pode declarar que ele é um amigo antigo, né? Um antigo amigo seu, e você rola, e dependendo da rolagem, pode ser que ele seja realmente um amigo seu, ou não, ou vocês tiveram uma história ruim, um inimigo, ou ele te quer mal, ou você acha que ele é um amigo, mas ele não é, enfim. Ele traz um monte de coisa pra você, né? Exato, eu acho muito, muito bom. A próxima facção seria a noite, né? E começa com o Espectro. O Espectro é um fantasma, é o Ghost do outro lado da vida. Ele é, enfim, uma aparição, como quer que você coloque. E é interessante que, por exemplo, mas eu sou um fantasma, as pessoas me veem, as pessoas me escutam, eu toco na coisa. Não. Quando você tem um movimento que chama se manifestar, né? E quando você rola, você pode sempre escolher 2 de 3. Que é ou ser ouvido, ou ser visto, ou conseguir tocar e ser tocado. A menos Se quiser os 3 ao mesmo tempo, marque corrupção. Exatamente. Você marca corrupção e você consegue os 3. Então é bem legal porque você tá sempre abrindo mão de alguma coisa pro seu personagem, né? Exato. É como a maioria das mecânicas no jogo, né? Ele sempre tem um termo de... Você até consegue o que você quer, mas você sempre tem que não conseguir alguma coisa também, né? Você não vai conseguir... Nunca não, né? Mas é mais difícil você conseguir precisamente do que você quer. Eu acho legal o Corruption Move dele. Eu acho legal porque se ele é como ele é um fantasma, ele é essencialmente um voyeur, e esse tema de voyeurismo é muito colocado no arquétipo. Ele é um cara que, se ele vê uma cena de abuso e não interfere, ele marca corrupção. No momento que ele começa a ficar indiferente à humanidade, ele vai marcando corrupção. Acho isso muito foda. Os Corruptions Move dele vão variar de você até conseguir possuir alguém, ou fazer que nem um poltergeist, ter os poderes meio que telecinéticos de mexer as coisas, etc. Enfim. O próximo são os vampiros. E o vampiro... vampiro. O vampiro é um vampiro, mas eu acho legal que ele tem muito da teia do vampiro, né? Que ele tem uma mecânica própria para as pessoas que caíram na sua teia, metaforicamente, e elas vão começar... vai gerar dívidas para você, né? Então ele vai te dar um bônus quando você tá tentando cobrar ou conseguir essas dívidas, e ao mesmo tempo vai gerando uma rede de contatos que vai facilitar, às vezes, de você conhecer alguém ou saber algum segredo de alguém, etc. Eles focam no vampiro muito como um predador, num ciclo de codependência com as pessoas em volta. É bem legal. E também vale dizer que ele não necessariamente se alimenta de sangue, ele pode se alimentar de outras coisas. O importante é que ele tem uma fome terrível. O que é essa fome, o jogo deixa aberto. Pode ser sangue, pode ser carne, pode ser sentimentos, pode ser... É interessante dele que quando o Corruption Move dele é quando você se alimentar de uma unwilling victim, né? Uma vítima que não deseja, que não queira que aquilo aconteça. E, cara, isso vai acontecer demais, sabe? Assim, teoricamente no jogo. Ou pelo menos nos meus jogos. Ou não, né? Depende de como é que o cara usa essa teia de influências dele, nem tanto. Mas o fato é que o risco tá aí, né? O vampiro, ele precisa criar um séquito de pessoas dispostas a dar tudo, até a vida, talvez, pra ele. Exatamente. Você tem o último da facção da noite, que são os lobos, né? O lobisomem. E eles são sobre... O personagem é sobre você ter um pack, né? Você ter
uma coisa tribal, você ter um grupo, né, que está interagindo com você. Um território. Você ter um território, são extremamente territoriais. E, claro, né, os poderes da sua transformação numa criatura, enfim, né. É legal que os poderes interessantes estão muito no Corruption Move, né, de você se transformar a qualquer momento e não apenas na lua cheia, ou, enfim, ganhar mais força, etc, né. E vamos para a próxima facção, então? Que é o poder, ou os poderosos em português, também não ficou um nome meio, né. Essas traduções são complicadas, cara, porque... Você nunca vai conseguir evocar exatamente a facção mesma do coisa. poder seria interessante, mas poderosos fica meio... sei. Mas é difícil, né, você eu não gosto isso. muito dessa tradução porque os poderosos leva a crer que os outros não são, mas eles podem ser poderosos no sentido de, enfim, né, de poder, do que eles são capazes. Eu acho que ficou pra tentar deixar, porque afins. o Wild ficou os selvagens. E... Eu também acho uma tradução ruim. Então, também é estranha, né, mas eu sei lá, eu colocaria como os outros mesmo. Outros. Sabe, os outros, os de fora. Os de fora. Eu não sei, porque o Wild, no contexto do livro, tem mais a ver com as coisas estranhas que espreitam na floresta do que, sabe? E aí eu acho que eles tentaram usar meio que um substantivo pra cada um, né? Tipo, os poderosos, os mortais, os noturnos, pra patronizar, talvez, né? Mas eu preferia que ficasse a facção da noite, a facção do poder. Acho que, não sei, achei melhor. Mas enfim, o Oráculo. O que é o Oráculo? O Oráculo, ele é uma pessoa que tem poderes adivinhatórios, né? Os movimentos dele giram em torno dele adivinhar ou saber o que vai acontecer no futuro, enfim, acontecimentos ali. E são legais que você rola no começo da sessão, ele vai te dar bônus para algumas coisas que vão acontecer, né? Então, em determinado momento, você pode falar, eu previ que isso ia acontecer, e você vai ter um bônus naquele momento, né? Exato, aquela coisa de, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu falei pra ele se abaixar nessa hora, ele não tirou no Mas, em compensação, quando você erra, você tá prevendo algo ruim que aconteça a alguém importante, e você tem -1 para prevenir aquilo. Então, na falha, você não só viu uma coisa ruim, como você vai estar impotente com relação àquele acontecimento, né? Pois é bem interessante. E junto com o Oráculo nós temos os magos, né? Os Wizards. Os Wizards. Feiticeiros. A galera que faz magias, faz grandes rituais, tem os seus Sanctum Sanctorums, literalmente. Literalmente é uma Sanctum, né? Ele vai ter uma lista de magias que você pode escolher 3, de uma lista de, sei lá, 8, 9. Mas geralmente são coisas são bem genéricas, como controle elemental, que aí você pode fazer um monte de coisa, inclusive atacar. Uma magia de defesa, né, shielding, criar um escudo, ficar invisível, se teletransportar, jogar uma maldição em alguém. Então são coisas razoavelmente abertas para você poder fazer vários tipos de magos aqui, né? Quero jogar com um cara meio que um bruxo que pega coisas das pessoas e faz maldições. Você pode fazer isso. Quero jogar com um mago, puxo bolas de fogo e feitiços de proteção. Você pode fazer isso também. Exato. E com a mecânica do Sanctum, que é como se fosse um local ritualístico que o mago pode usar para fazer magias de grande escala, ele é literalmente capaz de fazer qualquer coisa. E fica a critério do mestre de cerimônias limitar ou exigir determinados pagamentos. Mas sei lá, eu quero ressuscitar um maluco. Tudo bem, você vai ter que conseguir a pena de um anjo caída. Vamos fazer uma história pra isso. E você pode, inclusive... Mas se você tiver, você faz. Você pode, inclusive, negar esses pré-requisitos, mas você vai marcar corrupção. Né? Que tem um movimento dele que é o Black Magic, que você marca a corrupção pra negar alguma coisa. Você tá forçando, né, os limites da magia. É um dos meus arquétipos favoritos de jogar. Você fez é o primeiro que vem aqui. Eu ia falar o Constantine Hellblazer, né? Constantine. Tem, dependendo de como você montar, pode ser o Harry Dresden do Dresden Files também. Tem várias maneiras. Tem como você evocar diversos... é bem amplo, né? Conjuradores famosos, dependendo do que você escolher. A última facção, então, seriam o The Wild, os selvagens, os forasteiros ou os outros.
E o primeiro que tem são os Fey, né? Os demais. Os demais, boa também. São os Fey, né? Que são as fadas. Que vai ter toda aquela coisa de uma magia diferente, uma magia férica, que tem a ver com... De um ser alienígena e que não dá pra entender. Que tem a ver com você marcar... você marcar dívidas para com uma pessoa específica, né? Então ele fala que você tem um monarca das fadas. Então quando você vai fazer a sua mágica férica, você pode estar contraindo uma dívida com ele, né? Para fazer aquilo, mudança de forma, até invocar a natureza para atacar seus oponentes, etc. E não só, né? Ele tem várias. Ele tem aquela coisa de fazer contratos e manter os contratos, e que se alguém. E a palavra dele, se alguém recusar, vai se ferrar. Se eu não me engano, o Corruption Movie dele tem a ver com isso, né? Porque ele. Deixa eu até vou ler aqui, que eu não me lembro de cabeça. Mas alguma coisa do tipo, se ele mentir, ou se ele voltar atrás da palavra dele. Quando você quebrar uma assim, promessa ou contar uma mentira, marque corrupção. Exato. Ou seja, aquela criatura férica que nem pode mentir. Eu acho isso muito legal. Vai ter que maquiar a verdade com suas palavras, tá? Eu acho bem bacana. E por último vem os Tainted, né? Ou os maculados em português. Boa tradução. Essa eu gostei. Essa eu acho que eu não acharia uma melhor, não. Maculados. E eles são os demônios, né? Basicamente. Ou pessoas possuídas por demônios, talvez sejam até uma coisa melhor pra colocar. Exato. Né? Elas têm um acordo com o demônio, eles têm um chefe demoníaco que vai exigir que elas coletem almas e façam coisas. Elas têm uma forma demoníaca que é basicamente você tá aqui, violenta. Você é pau mandado de alguém, que geralmente é uma figura importante, vai se tornar uma figura importante pro jogo, né? Um demônio fodão, tal. E eu acho... E tem essa coisa de você ter uma forma demoníaca, né? A gente até falou que tem um monte de coisa que você pode conseguir com a sua forma demoníaca. Inclusive tem uma parte que você pode marcar um meio de transporte, né? E aí você pode ter a sua moto demoníaca e prumba, você tem motoqueiro fantasma. Pois é. Eu acho que tem uma referência legal aqui também, que é pra quem leu Dresden Files, né, tem muito da Order of the Blackened Denarius nesse arquétipo. A ideia de um mortal que coabita com o demônio, né, vamos assim dizer. Cara, você pode pegar um monte de coisa aí. Pra mim, eu lembro bastante dos demônios, até mesmo os próprios vampiros em Angel são um pouco assim. Em Angel, ou relativamente faz pouco tempo, eu li tudo que tinha de Hellboy, fiquei fascinado, li tudo que tinha de Hellboy. E tem bastante também do tipo de demônio que eles mostram em Hellboy nesse arquétipo. Enfim, você tem bastante coisa que você pode construir em cima dele, né? Pois é. Isso nos leva ao fim dos arquétipos. E o capítulo 5, que são as ruas, né? Que vão ser algumas outras regras, como, por exemplo, como funciona dano, cura. Uma coisa que eu acho interessante nesse sistema é que eu acho que o dano... O seu personagem, de uma certa forma, até que aguenta uma quantidade de porrada boa, levando em conta a armor e etc., mas quando o dano entra, ele geralmente mais do que 2 pontos de dano já é um ferimento que você não pode ignorar, por exemplo, entendeu? Então eu gosto da maneira como você até consegue mitigar um pouco de dano e seu personagem não cai tão facilmente, porém quando o dano entra mesmo, você sente que seu personagem é vulnerável. Você tem uma mistura... Acho que você tem uma mistura boa das duas coisas. E eu acho legal que ele tem uma mecânica de ferimentos que, se não forem tratados, vão piorar e vão eventualmente matar o seu personagem. O que facilita muito para gerar aquele tipo de trope, cena super comum do o cara está morrendo, precisamos curá-lo e fazer o ritual, ou chamar um médico, ou, sei lá, protegê-lo, ou matar a fonte do ferimento. Enfim, é super comum nesse tipo de história e eu acho bem legal. Você tem uma mecânica de cicatrizes também, que é quando você consegue um dano... É mais uma forma de você mitigar dano alto, mas ele vai dar um redutor permanente num atributo seu, e aí você vai ganhar uma tag, né, junto, né? Você vai estar amedrontado, enfraquecido, traumatizado,
desorientado, enfim, broken, né, do seu personagem. Então, são sempre coisas... É mais do que, eu ganhei uma cicatriz maneira no rosto, ou quebrou um braço do seu personagem. Eles são coisas um pouco mais fortes, assim, quando isso acontece... Bem mais. A tag significa alguma coisa muito forte pro seu personagem, né? Ele definitivamente deixou de ser quem ele era. O sistema de armas desse jogo, ele funciona com tags, né? Então, tal qual Dungeon World também, que você vai ter uma série de tags, de palavras-chave que você coloca numa arma, que vai incluir o alcance dela, se ela faz muito barulho, se ela necessita recarregar, se ela é feita de prata ou ela é abençoada e por causa disso ela consegue ferir criaturas que uma arma normal não feriria, etc. Ele tem algumas regras para grupos, ele tem para combate de grupos e se quiser só matilha contra uma gangue, essas coisas, que, enfim, tá aí. E passado isso ele vai para a parte do The Long Game, né? Ele fala sobre evolução de personagem e como fazer uma campanha, como fazer um jogo de várias sessões, né? De como lidar com esses avanços, como você ter... Evolução aqui nesse jogo que funciona de uma maneira meio... eu acho diferente, né? Que você basicamente, quando você entra em contato com uma facção, e aí quando você descobre alguma coisa, ou você rola algum movimento usando aquela facção, ou mesmo naqueles movimentos de começo de sessão, quando você fala um boato de alguma facção, você marca aquela facção, e quando você marca todas as 4, você ganha um advancement. E aí você desmarca todas e começa do zero. Então, o jogo meio que te obriga a você estar sempre em contato com todas as facções. Com todas as facções. Como se alguma não está envolvida na história, você põe de propósito pra ganhar eventualmente ela vai ter que estar envolvida, né? Tipo, não tem como ignorar aquela facção, né? Alguma coisa vai ter que estar acontecendo. Alguma coisinha vai ter que passar por aquilo, né? Uma coisa que eu acho que é bacana desse capítulo também é que ele fala pro mestre de cerimônias e pro jogador como lidar com questões de você tem uma tira de lobisomens, como é que vai funcionar? Quem é o alfa? O que eles podem fazer? Ele traz algumas dicas pra você lidar com esse tipo de coisa que eu acho que são muito boas. É legal que ele traz esse conceito de um tem grupo... uma confraria de vampiros. Exato, um grupo pra cada negócio. Então, por exemplo, o Aware tem o Watcher Society, né? Então, uma sociedade de pessoas que vigia os acontecimentos sobrenaturais pelas sombras. Talamasca. Enfim, 1 milhão de coisas, né? Você fala disso e eu lembro olha como é que são as referências, né? Eu lembro dos Watchers, que era da série de TV do Highlander. Cara, é verdade. Tinha os Watchers. Eu gostava daquela série de TV, cara. Eu gosto muito de Highlander. É verdade. Enfim, ele vai falar um pouco sobre isso. É verdade, ele gosta muito de Highlander, tá? Não que eu gosto da série. É uma série boa, é uma série boa, gente. Eu não me atrevo a revê-la, mas ela é boa. Aí ele tem um capítulo seguinte, que é o capítulo do mestre de cerimônias, né? O cara que vai conduzir o jogo, o mestre, e ele vai dar várias dicas de como conduzir, dicas e exemplos, e falar sobre, como qualquer jogo da Apocalypse Engine, falar sobre quais são os princípios do mestre, quais são os hard moves, os soft moves, o que o mestre deve fazer, não deve fazer, para conduzir seu jogo. Ele tem a ideia da tempestade, né? Então ele meio que te ensina a criar... Em alguns jogos ele eles chamam de frente, outros é o clock, né? Aqui é a tempestade, não é? Então é aquele grande problema ou grande acontecimento que se os personagens não interferirem ou não fizerem nada, ele vai seguir um cronograma X, né? Como se estivesse marcando as horas num relógio, e eventualmente ele vai atingir o seu ápice, né? Exato. É uma maneira muito, muito legal de você colocar, de deixar a cidade viva, deixar o cenário vivo. Você coloca diversos potenciais problemas que vão existir independente dos personagens. E com o tempo, isso vai deixando a cidade... não parece que a cidade existe só onde os personagens vão, sabe? É legal que ele traz uma parte de movimentos que são movimentos do mestre, perdão, que são específicos de determinadas facções, né? Então ele dá uma listinha para cada uma delas. Por exemplo, a facção do poder tem misticamente prever
uma tempestade que está por vir, né? Então, pô, você pode usar isso para o oráculo fazer uma profecia, ou o que quer que seja, né? Ou à noite tem gosto Qual que você ia falar? Quer falar desse movimento da noite, que é um strong and obvious show of power. Display assim. aggressive show of power, né? Mostrar uma demonstração agressiva de força. Os vampiros saindo quebrando tudo, os lobisomens destruindo a cidade, ou, dependendo de como você conduzir a sua história, os vampiros se juntam e demolem alguma coisa com seus contatos, enfim. Esse tipo de coisa é muito legal. Isso dá todo um sabor para as facções, porque você sabe, com o tempo eu acho que ficou muito legal. Vou rolar alguma coisa com uma facção aqui, tirei um 6, você sabe mais ou menos o que esperar. Puta, tô lidando com a noite vai explodir, e essa noite a cidade vai ser banhada em sangue. Uhum. E se você tá lidando com os magos, alguma coisa ruim vai acontecer, mas de outra maneira. É muito legal. Ele fala isso. um pouco, resumidamente também, sobre você ter movimentos específicos para sua cidade. Isso é uma coisa que eu acho que o livro básico podia trazer mais. Eu entendo que ele não traga, mas ele podia trazer mais regras específicas para a criação de como eu dar mais personalidade para minha própria cidade. Ele mais ou menos fala para você fazer isso com os NPCs, as facções, a maneira como ela tá lá. Mas eu acho interessante de você pensar, bom, por exemplo, sei lá, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo é uma cidade que se comporta de uma maneira, tem um clima. Quando você vai pro Rio de Janeiro, o clima é outro, né? A vibe é outra, o jogo é outro, né? Não sou só duas cidades metropolitanas, capitais, grandes, com, sei lá, influência internacional. Não, elas são essencialmente diferentes uma da outra. As pessoas que habitam são diferentes uma da outra. Então, vale dizer que lá fora tem um suplemento, né, que é o Dark Streets, que lida muito mais com isso, inclusive traz exemplos de cidades com movimentos próprios e traz um pouquinho mais sobre essas coisas. Esse suplemento, inclusive, está numas metas estendidas do financiamento. Exato. No geral, eu acho o capítulo muito bom e essencial. Você vai jogar Urban Shadows para você entender todas as nuances. Ele dá dicas de como lidar com temas delicados. A gente não comentou, mas o jogo faz uso da X-Card, né? Sim, sim. Se tiver temas que você não quer abordar, ele tem como lidar com isso e tudo mais. Depois ele passa por um capítulo que eu acho que é muito importante para jogos da Apocalypse Engine, que é o capítulo da primeira sessão. Uhum. E eu acho esse capítulo importante porque, como a história nesses jogos depende muito do que os jogadores fizerem, a primeira sessão é a única que você vai ter que produzir um pouco mais, né? Que você vai ter que ir um pouquinho mais preparado e que você vai, usando uma metodologia que ele descreve no capítulo, tirar ganchos e ganchos de história. Quase uma sessão inteira você ficar tirando ganchos de história. Então ela recomenda que os jogadores interajam com todas as facções, ou com a maioria delas, e por aí vai. Para você colocar e apresentar essa cidade, apresentar os conflitos e ver com o que os jogadores resolvem se envolver para que na próxima sessão você possa continuar a partir dali. Mas eu acho uma coisa muito legal que os jogos da Apocalipse no geral fazem, e esse é um bom capítulo desse. É uma coisa que, por exemplo, ele incentiva você a mostrar todas as 4 facções, né? Você Exato. tem que, na sua primeira sessão, dar um ampassant sobre as 4 facções, né? O jogo já te fala para não deixar. É um equilíbrio, na verdade, né? Eu acho muito bom, assim. Mas, por exemplo, isso tá explícito no capítulo que ele fala sobre a primeira sessão de jogo. O próximo capítulo que ele traz é o capítulo 9, né? A Tempestade. Que vai te ensinar melhor, agora com muito mais detalhes, como fazer essas campanhas, né, essas coisas separadas, certo? O interessante é que ele traz um tipo de ameaça, né? Então, uma revolução, uma paixão, um ritual, território, alguma coisa que está envolvido com isso. E depois, dentro de cada uma dessas ameaças, ele traz subtipos, né? E movimentos próprios, né? Então, por exemplo, a revolução tem um movimento que é strike, né? Um golpe. O impulso deles desejam respeito e segurança. E aí, dentro disso daí, você pode trazer movimentos específicos para o mestre, como sacrificar algo
para transformar um mar calmo em ondas, né, que ele fala, né, para agitar as coisas, ou fazer uma oferta, ou capturar alguém poderoso e importante, né? Então são movimentos próprios para o mestre para dar essa guia. Eu gosto muito desse capítulo com essas ameaças, porque eu acho que você pode fazer aleatoriamente e chegar nos plots muito é isso que eu ia falar. cara. Você pode pegar um dado, atribuir um número para cada um, rolar e você vai ser com uma história foda. Ou com ganchos interessantes. Eu acho muito bem pensado. Coisas grandes, né? Que você sabe que... E ele fala, inclusive, para essas storms, para você não trabalhar com uma só, para você ter pelo menos umas duas rolando ali para agitar as coisas, né? Para deixar até para os jogadores essa coisa de, um monte de coisa tá acontecendo, a gente vai mexer aqui, a gente vai deixar essa aqui sem mexer, e agora a gente vai ter que mexer na outra, e como é que vai funcionar, etc. Seguindo no livro, nós temos... esse é um capítulo que eu acho muito bom, realmente, das histórias. E aí o capítulo The Shadow, o capítulo 10, né? Que é basicamente um capítulo para você customizar o jogo. Ele te ensina a fazer novos movimentos, a fazer listas de coisas, nomes, personagens, enfim. É um capítulo muito sobre como customizar mecanicamente o jogo. Uhum. Além de outros exemplos, etc, né? É aquele capítulozinho final de jogos da Apocalipse End. E eu acho que o próximo capítulo acabou, né? É só um apêndice com... Isso. Dicas. Só um apêndice mesmo. Legal que tem algumas coisas do tipo... Quem participou de Kickstarter, Index, tá? Mas aí... Enfim, acabou. E esse é o overview, né? A passada de olho, o resumão do Urban Shadows. Bom, eu joguei... Eu só mestrei, você mestrou e jogou, né? O que você me diz dessas duas experiências? Como é o jogo na visão do mestre e na visão do jogador? Tá. Como mestre, o que eu percebi foi... Você tem que ter um grupo muito proativo para que o jogo flua muito bem. É muito importante que os jogadores, desde muito cedo, comprem a ideia de que eles têm que ter objetivos que eles querem cumprir e que esses objetivos vão ser a força motriz da história. Eu até tinha uma plot que eu gerei lá com o bagulho das Storms sobre uma revolução de vampiros num vácuo de poder na cidade, que os magos estão envolvidos e tudo mais. Só que tudo isso é secundário perante os objetivos dos meus personagens. E por isso eu preciso de jogadores proativos. É aquela coisa. O meu jogador vampiro que quer, sei lá, quer ser, um jogador lobisomem que quer virar o alfa da matilha dele, ele tem que fazer isso à luz do fato de que uma revolução está acontecendo na cidade. Mas o foco principal é ele querer virar a matilha, é querer virar o alfa. E por aí vai. E isso talvez é uma coisa que demorou um pouco para os jogadores pegarem, ou eu não soube incutir neles dessa maneira, mas é um jogo que eu acho que ele fica muito prejudicado se você tiver jogadores um pouco mais passivos, um pouco mais, me dá a história aqui para eu consumir, mestre. Eu acho que ele não funciona muito bem assim. Tirando isso, é um jogo super fácil de mestrar, de baixa preparação. Você senta na mesa e usando os movimentos de começo e fim de jogo, ele funciona e segue. Especialmente se você ouvir bem aquelas coisas do começo. Os jogadores têm que colaborar também, né? Mas se o mestre prestar atenção nas perguntas, na criação de personagem na sessão 1, você já sai com história pronta para muito tempo, com ganchos prontos para muito tempo. Então, foi muito gostosa a experiência de mestrar, mas tem esse detalhe dos jogadores proativos. Uhum. Sobre jogar, é um pouco parecido. É um jogo muito gostoso de jogar, ele dá muita liberdade criativa e eu acho que, novamente, o mestre tem que prestar muita atenção sobre essa questão do que os jogadores querem que esteja presente naquela mesa e dar a eles a oportunidade de perseguir e não tanto, vou bolar minha plot e sigam minha plot. Isso tem que ser secundário. Além disso, eu acho que é um jogo que se beneficia muito de uma certa dose de conflito e PVP entre os jogadores da mesa. Se os jogadores estão dispostos a maior ou menor grau brigarem um pouquinho entre eles e terem objetivos antagônicos, eu acho que o jogo ele sai fortalecido dessas interações. E você? Eu acho que eu tenho uma visão parecida com você, no sentido que, como mestre, eu acho que sim, é um jogo que
E isso é próprio dos jogos da Apocalypse Engine, né? Você precisa que os jogadores sejam proativos, eles têm que estar fazendo coisas para desencadear movimentos que vão trazer ganchos na história. Eu acho que é isso Exato. que o jogo, o sistema como um todo, essa é a filosofia dele, é isso que ele traz de diferente, e é isso que torna o jogo dele tão bacana em última análise. Então sim, você precisa dessa coisa dos jogadores. Ele é um jogo que ele tem essa coisa do PVP, mas tem essa mecânica das dívidas, etc. E eu acho que essa é uma crítica que eu tenho no jogo, não porque eu acho que é ruim, eu acho que eu não consigo imaginar isso ser feito de uma maneira melhor, mas, por exemplo, a mecânica de corrupção. Eu acho ela excelente no sentido que eu olho para ela e eu me sinto tentado a conseguir mais poderes, mais pontos de corrupção para ter mais movimentos, a liberar mais coisas na minha ficha. Porém, eu sei que eu vou pagar um preço por aquilo e eu fico meio entre a cruz e a espada. Isso desperta em mim esse sentimento e eu acho que na maior parte dos jogadores também. Por outro lado, a mecânica de dívidas, por si só, eu acho que ela não traz muito disso para você. Ela não traz tanto esse sentimento para ter isso com outros personagens. As pessoas até estão tentando conseguir dívidas com NPCs, etc., mas o lance entre os personagens eu acho que fica um pouco frustra. Eu não sei se dá para fazer melhor. No final das contas, RPG a gente está acostumado a jogar em grupos que estão coesos trabalhando. Inclusive, muita coisa que a gente fala é para você ajudar o grupo e você não se desprender. E existe até... se você for procurar na internet ou em artigos em blogs, etc., vai ter muita coisa sobre mestre, como lidar com aquele personagem, aquele jogador individualista que só quer fazer as coisas dele e não tá nem aí pro grupo, sabe? E esse jogo, ele meio que pede que você reveja isso para ter uma experiência diferente. Então, eu acho que não é fácil você tirar isso de um grupo, a menos que o grupo inteiro tenha muito isso na cabeça, né? Caso em questão, no meu grupo, a gente tinha um espectro, né? Era o jogador que mais estava interessado em resolver a própria história. Tinha uma motivação em descobrir quem matou ela, etc. E quando a gente estava fazendo a criação de personagem, a gente criou alguns ganchos que basicamente deixavam a entender que um dos personagens sabia alguma coisa, um outro era um policial que tinha investigado o caso da morte dela, etc. E tinha gente envolvida. Então, assim, era meio que quando isso aparecer, vai ser uma coisa grande do grupo, sabe? Vai meio que dividir, puxar alianças, vai acontecer alguma coisa ali. Beleza, isso foi se desenrolando, até que chegou num determinado ponto que meio que isso veio à tona, só que eu tinha essa jogadora que estava super interessada em trabalhar essas questões e o resto do grupo não estava interessado. Então meio que a coisa chegou num ponto e estagnou, entendeu? Até tentei jogar mais coisas ali e tal, mas a resposta não foi muito boa. A jogadora acabou entrando mais no rolê do que o grupo queria e eu tomei isso como ok, o grupo está mais interessado em jogar essa história, essa tempestade que está por vir, etc., do que necessariamente essa história pessoal. Assim, eu tinha interesse por uma jogadora, mas mesmo ela chegou num determinado ponto que ok, então vamos fazer o resto, porque não está tão interessante pro resto do pessoal. E Por outro lado, então eu senti um pouco isso no jogo. Mesmo quem estava procurando chegou num ponto que meio que deu um passo para trás. Tudo bem, eu resolvo isso depois. E o resto do grupo não estava tão interessado. Então, eu acho que, não sei, eu acho que às vezes precisa estar num mindset diferente. Uma das coisas, contudo, né, para dar fazendo uma crítica, mas fazendo um elogio também ao sistema de dívidas, é que é impossível você tá bem com todas as facções. E, eventualmente, para um personagem ficar bem com uma facção, ele tá ficando mal com a outra, né? Porque as facções estão cobrando coisas do seu personagem que envolve mexer com outras, etc. Então, o que eu fiz com essa mecânica de dívidas foi que eu fui enterrando meus jogadores cada vez mais. Eles estavam com uma dívida, essa dívida para ser cobrada gerava algum problema com o outro, e aí depois gerava um problema com o outro. E quando eles viram, eles estavam muito assim, ok, a gente tá, tipo, jurado de morte por uma galera, essa outra galera não tá querendo ver a gente pintado, mas não tá jurando de morte, que já é um bom sinal. Esse outro aqui tá neutro com a gente. E aí sabe, tava muito essa cascata de problemas em cima deles. E tava gerando uma situação muito interessante. Tipo, eles estavam enfiando a mão os pés pelas mãos pra tentar sair dessa situação. Então eu criei
Eu criei uma teia, eu criei um ambiente que foi sufocante, que foi mostrando pros personagens que, ó, vocês vão fazer isso, mas vai ter... Eles sentiam muito o peso disso. Tudo que a gente fizer vai ter uma consequência, e a consequência vai ser foda. Então eles realmente pensavam, mano, a gente vai fazer isso, a gente precisa fazer porque vai liberar com o outro lado, mas a gente vai estar fazendo um inimigo poderoso. Então eu acho que esse jogo faz isso muito bem através do sistema de mecânicas. A mecânica de dívidas, perdão, sistema de mecânicas. A mecânica de dívidas. Sobre as dívidas, eu acho que vale comentar que tem muito do mindset mesmo. E pelo menos no jogo que eu joguei, quando você... E o grupo tava muito nessa, vamos se ajudar, nós somos uma party. Na hora que o primeiro personagem, que talvez tenha sido eu, talvez não, chegou e falou, não, eu quero uma dívida por causa disso. E o cara começou a cobrar e usar esse tipo de coisa, o resto da mesa muda de comportamento. Começou a falar, então tá bom, então agora eu vou querer também. E aí o tom da mesa mudou um pouco depois que a primeira pessoa começou a fazer. Isso foi bem interessante. Esse personagem que fez isso, ele falou isso, mas eu vou cobrar, ele falou com aquela voz de veludo que eu já vi um certo vampiro fazer, eu já vi em Crows acontecer. Assim, eu não tô falando que foi do mesmo jogador, mas enfim. Aquela voz que fala meio baixa, meio pausada. Eu só sei que nada sei, só sei que sei de nada, tô que nem o presidente passado aí. Então, só dizendo, né? Mas também, e nesse caso que você comentou, eu me pergunto, porém, por exemplo, a história da jogadora queria perseguir a história pessoal dela e os outros jogadores não quiseram. Me pergunto como é que a coisa poderia ter sido conduzida se ela tivesse dívidas com os outros jogadores e tivesse obrigados eles a perseguir essa história. E como isso talvez fosse interessante para gerar esse conflito. E o cara que não quer fazer isso vai ter que achar maneiras de se livrar dessas dívidas, sabe? Mas é uma opção que o jogo dá. Uhum. Eu acho que é importante colocar isso também. Dito isso, considerações finais? Considerações finais. Quer começar? Acho que você tem mais a dizer do que eu. Ou eu começo, tenho menos a dizer que você. Melhor eu, né? Pode ser? Bom. Considerações finais e nota. E nota. Né? Que já placa tudo. Bom, então, assim, Urban Shadows ele foi um jogo que... Primeiro eu caguei muito pra ele. Assim, ele não é um jogo... Ele não saiu, sei lá, faz 2 meses ou qualquer coisa assim. Acho que ele lançou no começo de 2016 ou final de 2015, enfim. Ele já tava aí há um bom tempo, eu já tinha ouvido falar, mas ele faz referência a um estilo de jogo que não foi muito a minha praia. Eu já falei isso no Escudo do Mestre várias vezes. Eu não fui um cara que joguei muito World of Darkness. E o quanto eu joguei de World of Darkness, eu joguei muito pouco, por exemplo, Vampiro, que eu acho que é o jogo que talvez mais tenha a ver com essa coisa de política. Eu fui um jogador muito mais... Eu joguei menos World of Darkness do que eu joguei Fantasia Medieval, por exemplo, mas eu joguei muito mais lobisomem. Eu tenho muito mais carinho, por exemplo, por lobisomem. E apesar que as pessoas digam que existe todo um lado político no lobisomem, etc., não era o que eu jogava. A gente jogava pra virar crinos e matar criaturas, enfim. Era essa pegada do jogo. E, tipo, então essa foi uma coisa que ficou muito pra trás, assim, pra mim. Mesmo dentro da fantasia urbana, ele não é o jogo com a pegada que eu mais gosto. Eu gosto da fantasia urbana quando tem a ver com esse romance adolescente sobrenatural. Eu gosto de histórias de caçadores e etc. Mas necessariamente intriga política não é um ponto que eu gostava tanto. Eu fui jogar esse jogo esse ano muito porque eu já tinha lido o sistema, o Chess também. O Chess tinha jogado, eu falei, ok, eu só preciso jogar. E aí a gente tem um material pra fazer pro Escudo do Mestre, então meio que ok, eu vou gerar um conteúdo. E sabendo que ia sair o financiamento coletivo esse ano, também seria um bom tema pra ser abordado. Dito isso, qual não foi a minha surpresa quando eu fui jogar o jogo? E eu gostei muito dele. Eu fui jogar totalmente despretensioso. E eu achei... O jogo respondeu muito bem, exceto essa parte das dívidas que... esse lado do PVP especificamente. Mas, como eu disse, eu acho que tem muito da maneira do mindset, né? Mas eu acho que, tirando isso, ele foi um jogo que respondeu muito bem. A criação, respondendo as perguntas, ouvindo os jogadores e criando em cima do que a história traz, a criação de uma cidade, ela é muito gostosa, ela é muito fluida, ela é muito natural. A mecânica das facções, ela é muito boa e ela tá sempre pedindo que você inclua coisas novas. E você acaba colocando facções em rota de colisão, elas têm objetivos... elas estão num equilíbrio, mas todas elas desejam se esfaquear pelas costas, sabe? Ou pelo menos é assim que eu usei o jogo. E os jogadores presos no meio disso tudo.
os movimentos eles respondem muito bem. São movimentos, eu acho que ele tem uma lista competente de movimentos que aborda vários aspectos do jogo. Ele tem movimentos que dão muito clima, né? Os corruption moves, os movimentos de intimidade são muito legais para você ter. Eu acho que ele é um jogo que ele é, apesar de não ser feito para isso, se você quiser fazer um pouco mais de ação com ele, eu acho ele razoavelmente competente para você fazer uma cena de ação. Você não vai fazer um combate longo, etc e tal, mas eu acho que você consegue uma boa cena de ação com ele, com consequências e etc. Então, assim, no geral eu gostei muito do jogo. É um bom exemplo do Apocalypse End. Ele bebe muito dos jogos que vieram antes dele. Você percebe que ele traz evoluções de temas. Jogos como, por exemplo, Monster Hearts. Você sente que o autor olhou, viu, pensou e deu um twist dele. Trouxe mais coisa em cima, né? Você sente essa influência. Isso está dito nas primeiras páginas do livro também. Então, eu acho que o que eu mais gostei foi isso, foi a surpresa do jogo. E isso para eu falar que eu sou um jogador que não me interesso tanto por essa questão política dos meus jogos. Não acho isso o tema que me atrai para fantasia urbana, por exemplo. E eu não tenho o background de gostar de World of Darkness e, meu Deus, e Vampiro ter sido uma parte super importante da minha vida RPGística. Não foi. E mesmo para mim foi um jogo muito divertido, assim, gostei bastante. A resposta dos meus jogadores foi muito positiva. Críticas que eu tenho deles seria essa parte do PVP, que eu acho que precisa... Gostaria que tivesse alguma coisa que incentivasse um pouco mais isso, mas como eu disse, eu acho que se eu fosse jogar hoje em dia eu usaria de artifícios diferentes para tentar trazer isso para os meus jogadores. E eu acho que o que faltaria nele para ser assim um jogo foda, um jogo incrível do Apocalipse End é um pouco mais de simplicidade. Eu sou um cara que é a favor da simplicidade, principalmente de jogos do Apocalipse End. Eu acho que menos é mais. E eu gosto quando o cara consegue resumir mais coisas em menos movimentos, por exemplo. Eu falo que o meu jogo do Apocalipse End favorito até hoje é Monster Hearts, porque eu acho que ele faz muito com muito pouco. Com uma mecânica simples e 4, 5 movimentos, ele tira uma história inteira e tal, ele é muito bom nisso. Então, eu não lembro exatamente a nota que eu dei para Monster Hearts, mas eu daria para Urban Shadows 1 ponto a menos. Então, se eu dei 9 para Monster Hearts, eu dou 8 para Urban Shadows. Se foi 8 para Monster Hearts, 7 para Urban Shadows. Enfim. E você? Bom, a minha opinião vai ser embasada em elementos bastante diferentes. Porque Vampiro foi o jogo que eu mais joguei na minha adolescência. World of Darkness foi uma parte muito importante da minha personalidade até. Eu era o adolescente que andava de sobretudo preto coturno no calor do verão, porque eu tinha que ser o vampiro Dark Trevoso. No meu grupo de amigos, a gente conhecia uma pessoa nova e falava, qual é o clã desse cara? Acho que é toreador. Esse tipo de loucura. Quando eu era adolescente, joguei muito Vampiro. Então, é um cenário que eu sou apaixonado por. Eu adoro a história do mundo das trevas e a estética e a politicagem, a coisa que ele propunha fazer. O sistema, já nem tanto. Quando eu fiquei um pouco mais crítico e comecei a ter meus problemas com o sistema do World of Darkness, eu sempre procurei por um substituto em vários lugares. Eu já pensei em adaptar, em pegar House of the Blood de uma vez e adaptar. Eu pensei em adaptar com Dresden Files e Fate. Eu pensei em adaptar o World of Darkness de várias maneiras. Até que veio o Urban Shadows e ele conseguiu fazer isso pra mim. Como eu falei, o Urban Shadows tá pro World of Darkness, como o Dungeon World está pro D&D. Então, hoje, pra mim, é o meu cenário de fantasia urbana de escolha. Se eu quiser um jogo político, se eu quiser um jogo... Enfim, né, com esse drama e com esse tipo de monstros e as consequências das suas ações e a cidade e essa estética toda. Eu sou apaixonado por esse tema. Cresci com isso nos meus jogos de RPG e o Urban Shadows entrega esse tema maravilhosamente bem. Eu também sou um grande fã de boas mecânicas. Eu acho que de todos os jogos da Apocalypse Engine que eu joguei, o Urban Shadows é certamente meu favorito. Em grande parte, não só pela temática, mas eu acho que ele é o mais mecanicamente sólido que eu vi até hoje. E todas as mecânicas dele invocam alguma coisa importante, específica e relevante para aquele cenário. Eu tenho muita dificuldade. Eu não acho uma mecânica ou um movimento ou uma coisa no jogo que eu falo, isso aqui tá sobrando, isso aqui é uma gordurinha, isso aqui tá demais. Eu acho que tudo nele converge para gerar a experiência que ele tenta promover. Eu concordo com o Victor em que ele bebe das fontes que veio antes dele.
Você enxerga os débitos são uma evolução das strings do Monster Hearts, você enxerga que alguns movimentos investigativos têm a ver com Monster of the Week. Ele pega o que ele precisava desses outros jogos, refina, dá a cara dele e ignora o que ele não precisa. No final das contas, eu acho que é um jogo muito, muito bom, excelente de design, excelente, e que pode proporcionar histórias muito boas. Apesar de que, eu digo que ele é o seu próprio jogo. Ele não é eu não acho que ele seja ideal para você, por mais irônico que pareça, pensar, eu vou usar o cenário do World of Darkness nesse jogo. Eu não acho que vai funcionar tão bem. Você tem que adaptar muito o jogo. Mas você sublima o espírito do que o World of Darkness queria fazer e ele tá nesse jogo. Você pode não ter lobisomens ecoterroristas e vampiros aliados a diversas facções e, sei lá, magos perseguidos pela Matrix, mas você tem o espírito dessa coisa das criaturas sobrenaturais envolvidas no nosso mundo, buscando poder e tentando lidar com seus anciões, tentando lidar com o espaço que eles vão ter, quais são as mudanças, os legados que eles vão deixar, e essas brigas estão colocadas. Por isso eu acho que Urban Shadows é um ótimo jogo por si só. Eu não recomendo que vocês o joguem para emular o Mundo das Trevas ou para vou pegar o Mundo das Trevas aqui e vou jogar o cenário com o Urban Shadows. Eu não acho que vai ficar bom. Mas eu acho que você pegar o Urban Shadows para ter aquela experiência que foi proposta lá atrás, entregue, certinha e bonitinha, eu acho que nisso ele vai brilhar e vai brilhar muito. E por isso que eu recomendo demais o Urban Shadows. Eu acho que é um jogo excelente, quase perfeito. Por isso eu dou 9 de 10 para o Urban Shadows. Muito bom. Sobre o financiamento, só para não falar que a gente não falou, né? Sobre o financiamento coletivo propriamente dito, ainda no momento da gravação desse episódio ainda tem 22 dias para você fazer o seu apoio, caso você deseje ou não. A meta mais barata para você conseguir ter acesso ao material em PDF são R$30. Em material impresso são, se não me engano, eram R$70. Tem meta pra caramba aqui. Peraí. 70. Acho que são R$70 é o mínimo para você ter. Se você já apoiou alguma coisa da editora Aster, eles têm um certo desconto, mas em média R$30 para você ter o acesso ao PDF, R$70 para você ter acesso ao livro físico, que vai ser um livro preto e branco como original, claro, mas capa mole. Se eles baterem metas do financiamento coletivo, eles vão liberar o livro físico em capa dura. Eu acho que tem uma meta estendida também para você conseguir o suplemento. E é isso. Eu acho que a gente já deu a nota aqui. É um bom sistema pra caramba. Eu recomendo. Eu recomendo demais também. Joguem Urban Shadows, é muito bom. Assistam. Vocês têm, né? No teatro vocês têm ainda umas duas, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre, no Teatro dos Mundos, vocês fizeram acho que 3 sessões? 4 sessões? Por aí. Infelizmente a gente não conseguiu acabar a campanha, mas dá pra ter uma ideia. Tem outros canais de streaming que jogaram e estão jogando também o Urban Shadows, então vale a pena por esse lado. Com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham apreciado este episódio e que o jogo tenha despertado interesse em vocês, como despertou na gente. Pro Vitor, o interesse que ele nem sabia que tinha, e pra mim, algo que eu buscava há anos e finalmente encontrei. Muito bom. Então, é isso, ouvintes. Até a próxima. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só no Escudo do Mestre, depois de termos o review de Monster Hearts, depois de termos o review de Monster of the Week, nós fechamos a santíssima trindade dos RPGs da Apocalipse Engine com fantasia urbana, fazendo o review de Urban Shadows. É verdade. Não tinha nem parado pra reparar nisso, mas é verdade. Beleza, ouvintes, é então isso. Então tá aí, gente. Até a próxima e até mais. Tchau.